Meus irmãos, nós somos salvos por Cristo, pela fé, exclusivamente. Olhar para esse trecho das Escrituras, eu não sei de você, mas eu me sinto, em parte, bem emocionado. Principalmente na parte final. Onde a Bíblia nos traz uma lista tão destacada de sofrimentos que as pessoas enfrentaram pela fé e não desistiram. E não sucumbiram. E não voltaram atrás. Gente que enfrentou coisas que nós nem conseguimos imaginar. Mas que desafiam o nosso coração. Porque nós enfrentamos muitas vezes coisas bem menores e desistimos. E deixamos de fazer. E deixamos de praticar. E deixamos de obedecer. Semana passada, nós respondemos a 3 perguntas. Ou pelo menos tentamos fazer isso. O que é fé? Como vive uma pessoa de fé? E como a fé é demonstrada? Ao responder essas 3 perguntas, nós dissemos que mediante a resposta a essas perguntas, você poderia responder a pelo menos outras 2. Se eu tenho fé e se a minha fé é real. Quando você responde a descrição do que é fé, descobre o significado de fé, então você pode responder se você realmente tem fé. E se a sua fé é uma fé verdadeira. Ao olhar para Hebreus 11, o que predomina aqui? Quase todas as respostas a respeito da fé são respondidas aqui. Quase todas. Se você olhar para as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar a maioria das respostas sobre fé aqui. Porque aqui você não tem só a resposta sobre o que é fé, mas como você consegue responder se você possui fé. E você consegue enxergar, como nós acabamos de ler, uma fé sendo ilustrada. Através da vida desses irmãos que que encontrarão conosco e viverão na eternidade ao nosso lado. Onde nós teremos oportunidade de entrar com eles no novo céus e na nova terra. E quando nós olhamos para essa fé ilustrada, nós vamos nos lembrar do que respondemos semana passada rapidamente. Nós dissemos que a fé, ela não só olha para frente, como ela olha para trás. Fé é perspectiva, mas também é retrospectiva. Por isso que o autor de Hebreus, o convite dele é um convite constante a olhar para o passado. Ele diz, olha, nós estamos, falando a esses irmãos, na plenitude dos tempos. O que é isso? Jesus já veio, isso é a plenitude dos tempos. Cristo já andou, habitou entre nós. O Verbo encarnado já passou por essa terra. Isso é plenitude dos tempos. Jesus já está aqui. O reino já foi instaurado. Então, quando nós olhamos para essa realidade, é disso que ele está falando. Agora é hora de olhar para frente. Mas não deixe de observar o passado. Não deixe de fazer uma retrospectiva. E olha que interessante, aqui mesmo, no texto que nós acabamos de ler, o texto vai dizer que sem fé, versículo 6, é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, você precisa ter fé. E ele diz mais, ele não só diz isso, olha como é que a fé é retrospectiva. Ele diz que aquele que tem fé, aquele que se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe, precisa crer que Deus guarda aqueles que o buscam. Como que nós vamos ver isso? Nós vamos olhar para trás, para a vida desses amados irmãos, saindo de uma fé que no texto, versículo 1, 2 e 3, é uma fé definida, descrita,
para uma fé ilustrada, através da vida desses irmãos. O que nós podemos aprender, então, ao começar nessa lista aqui, sobre Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara? O que nós podemos aprender? Em primeiro lugar, você pode aprender que viver a verdadeira fé significa também morrer na verdadeira fé. Viver a verdadeira fé é ir na verdadeira fé até o final, até o último suspiro. Ainda que aquilo que você crê ou a promessa que você recebeu não foi concretizada. E todos esses irmãos nos mostraram isso de forma bem clara. Quando nós olhamos então para essa lista, essas pessoas, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, eles viveram e agiram do modo com que eles olhassem e dissessem: eu creio no Deus invisível, nesse reino invisível de Deus, mas para mim ele é real. A promessa de Deus é real. Eles então creram na palavra de Deus e obedeceram a Deus, ainda que não tinha ali diante deles prova alguma que eles realizariam o que Deus prometeu. Eles creram, eles se colocaram diante de Deus. Olha bem, esses irmãos que nós acabamos de citar, eles não chegaram a ver o Messias, eles não testemunharam o melhor sacrifício, eles nem entraram na terra onde foi prometido que entrasse. Eles não experimentaram nada disso, mas viveram e agiram e morreram nessa fé, mesmo sem ver a concretização de uma promessa. E é interessante que o fato deles não terem visto todas essas coisas não alterou o fato de que eles conseguiram, pela fé, ainda que a distância de todas essas coisas, eles conseguiram, ainda pela fé, crer firmemente em Deus, que Deus cumpriria cada um dessas promessas. Eles continuaram crendo, continuaram debruçados na promessa de Deus, na palavra de Deus. Se por acaso você tivesse oportunidade, e eu creio que se tivesse oportunidade de estar frente a frente com uma ou duas dessas pessoas, talvez eu perguntasse: o que vocês procuraram a vida toda? Por qual propósito vocês viveram? Aqui, versículo 14 nos diz o que eles procuravam a vida toda. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Todos eles, Abel, Noé, Abraão, Sara, cada um deles viveram dizendo: eu sou um forasteiro neste mundo. Você já viveu longe de casa? De verdade? Talvez alguém aqui já teve a oportunidade de passar algum tempo em um outro país, mas um tempo substancial. Talvez a maioria de nós aqui, hoje eu não sei, viva longe da sua terra natal, como eu vivo. Por mais que o lugar onde você está seja um outro país, um outro estado, uma outra cidade, por mais que aquele lugar seja receptivo, por mais que as pessoas pratiquem hospitalidade, uma das sensações de quem mora no estrangeiro sempre diz é que ele nunca sente que está em casa. Ele sempre tem no coração aquela saudade de casa, ainda que ele diga assim: eu não desejo voltar, mas ele sempre tem no coração aquela saudade de casa. É assim que o cristão deveria viver no mundo. Sempre com desejo de estar na pátria celestial. Porque você não é deste mundo. Uma vez que Cristo nos comprou, nos regenerou nele e nos trouxe até ele, a nossa pátria não é este mundo. Então, quando nós olhamos para a verdade desses exemplos, ou os primeiros exemplos que encontramos aqui, esses irmãos não cogitaram viver como as outras pessoas. Eles não desejavam voltar ao que eram antes.
eles caminhavam, ainda que tivessem oportunidade de voltar, e você vai se lembrar do que o pastor Erlen pregou aqui há pouco tempo, quando o servo de Abraão diz: e se a moça não quiser vir, devo levar o seu filho para lá? A expressão de Abraão é: de jeito nenhum, jamais. Eu não devo voltar. Ainda que tivesse oportunidade, eles não retornaram. Não voltaram. A certeza que esses aqui, irmãos, carregavam, apesar das suas quedas, falhas e até mesmo desvios, a certeza que eles carregavam é de que a palavra de Deus, a palavra do Deus invisível, é confiável. E a essa palavra, que é verdadeira, eles vão obedecer. E vão seguir de acordo com essa palavra. E vão caminhar para a glória eterna. Não da Copa Libertadores. A glória eterna que nos aguarda. A eternidade com o Senhor, o Deus do universo. Então eles caminhavam olhando sempre para frente, para o futuro com Cristo Jesus. O texto então nos diz que eles, ou Deus, vendo como eles criam e como eles agiam, a maneira como eles caminhavam, a Bíblia então nos diz, verso 16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Existe uma pergunta aqui, nesse versículo, que é imprescindível que eu faça a você. Ou até algumas perguntas. A primeira delas é: Deus se satisfaz em você? Porque ao ouvir, por isso, Deus não se envergonha deles. Deixa eu te perguntar, Deus tem vergonha de você? De ser chamado seu Deus? O que o seu comportamento, suas atitudes, seu testemunho como cristão diz a respeito disso? Qual a resposta que você daria diante disso? Ouvir nas Escrituras que Deus se satisfaz com estes irmãos, por isso, porque eles estão aspirando uma pátria superior, uma pátria celestial, Deus não se envergonha deles. Você já deve ter tido vergonha em algum momento da vida. Você pode ter sentido vergonha de alguém. Isso acontece às vezes com alguns adolescentes e jovens, quando encontram o pastor e estão junto com seus colegas. Às vezes alguns ficam com vergonha de dizer assim: é meu pastor. Porque logo em seguida alguém vai falar assim: de qual igreja você é? Você é da igreja? Deus, Ele tem satisfação na sua vida? Ele se alegra em você? Ele se alegra com o crente que você é? Com as atitudes que você tem? Vamos um pouco mais fundo nisso. Deus se alegra com aquilo que você fala, com seu comportamento diante da sua família. Deus se alegra com aquilo que você tem visto, com aquilo que você tem assistido, com aquilo que você tem ouvido. Vamos além, Deus se alegra com aquilo que você tem comido, porque o seu corpo deve ser cuidado, para a glória de Deus. E se você até tem se alimentado com aquilo que não faz bem para você, Deus se alegra com isso, porque Ele te deu muitas coisas boas para comer, e talvez você abre mão das coisas boas para comer e tem comido mal, se alimentado mal, não cuidado bem desse corpo que Deus te deu, para a glória dEle, para a exaltação dEle. Deus se alegra na sua vida. É interessante porque você olha para as Escrituras e Deus, Ele tem prazer em dizer de quem Ele se alegra. Quando Satanás, naquele texto inusitado, ele faz uma visita
junto com os filhos de Deus, Deus então lhe faz algumas perguntas. Tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, temente, se desvia do mal? Percebe o quanto que Deus tem prazer em dizer que você é um bom filho? Que você é um cristão de verdade? Que você é alguém que o obedece? Então Deus se satisfaz na sua vida. Deus tem prazer em você. Você tem fé. Porque ao olhar para esse texto, você considera a palavra de Deus infalível, porque é exatamente o que nós encontramos na vida desses irmãos da fé ilustrada. Ouviram a voz de Deus, obedeceram a voz de Deus, mesmo com suas falhas, quedas, imperfeições, confiaram em Deus e andaram com Deus. Então, em primeiro lugar, você precisa olhar para essa fé ilustrada e viver a fé verdadeira. Significa também morrer na fé verdadeira. É caminhar na fé durante toda a vida. E como diz as Escrituras, crescer na fé, aumentar a fé, viver para a glória de Deus com a fé que Ele mesmo nos dá. Afinal de contas, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ao olhar para esse texto, nós podemos extrair mais duas lições, ao olhar para esse primeiro ponto. Primeira delas, a fé é olhar para frente, mesmo quando não há mais nada para esperar da vida. Vou repetir. Viver a verdadeira fé é continuar olhando para frente, mesmo quando não há mais nada para esperar da vida. Acompanhe comigo, verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, quem veio na aula de escola dominical hoje ouviu um pouco disso, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que era poderoso, ou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Olha que baita ensinamento. Abraão tinha um problemão nas mãos, porque Deus pede que ele sacrifique aquele filho que Deus tinha prometido, que deste filho vem toda a sua descendência. Lembre-se, Abraão olhando e Deus dizendo, olhe para as estrelas, assim será a tua descendência. Olhe para a areia e assim será a tua descendência. E tudo virá através de Isaque. Consegue imaginar isso? De repente Deus diz, sacrifica Isaque. Aí nós estamos olhando para uma fé ilustrada do pai da fé, que é assim que Abraão é chamado, que creu que Deus ressuscitaria Isaque num tempo que não tinha nenhuma notícia de alguém ressuscitado. Consegue imaginar isso? Não tinha notícia de ressurreição de ninguém. E a Bíblia diz que ele creu que Deus poderia ressuscitá-lo. Porque Deus é fiel e ele não deixaria de cumprir uma promessa. Se Deus disse que era através de Isaque, viria através de Isaque. De um jeito ou de outro. E veio. Porque ele creu em Deus. Então viver a verdadeira fé é olhar para frente quando não há mais nada para esperar. O que Abraão podia esperar? Nós servimos a um Deus invisível, irmãos, um Deus único, um Deus imortal, o Deus que não quebra uma só palavra, uma só promessa. E é disso que se trata. Abraão, o servo do Deus Altíssimo, esperava a ressurreição do seu filho, num tempo em que ele não tinha notícia sobre isso. Mas não só Abraão. Olha como o texto continua. Olha o verso 20. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Quando eu digo que a verdadeira fé olha para frente quando não tem mais nada para esperar, nós estamos falando de um Isaque que já está indo embora. Na velhice de Isaque,
quando é bem difícil olhar para frente, quando não há mais nada para esperar da própria vida, Isaac olhou para frente, abençoando a Jacó, abençoando a Esaú, a respeito das coisas que estavam por vir. Na velhice, não tinha muito o que olhar, não tinha muito o que esperar, mas ele esperou e abençoou. E é tão interessante o texto bíblico, se você conhece ainda parte da história, você vai se lembrar que Jacó e Esaú tiveram uma briga. E desta briga, Jacó vai embora. Passam-se vários anos, nós poderíamos dizer que são 14, mas pode ser mais, ou bem mais. Porque ele já tinha os seus filhos, então ele trabalha, casa-se com uma, trabalha de novo. Depois ele começa a receber, depois ele tem seus filhos, ele volta para casa, reconcilia com o irmão e o pai ainda está vivo. Já reparou isso no texto bíblico? Isaac abençoou sem ter muita expectativa de vida e ele viveu para ver os filhos reconciliados. Para ver que de Jacó saiu uma geração grande. Para perceber que realmente a promessa de Deus que deu ao pai dele apenas um filho e a ele apenas 2, estava se cumprindo. E a descendência está aumentando, dia a dia. Olhe para Jacó, verso 21, pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Em sua velhice, Jacó, ainda apoiado na sua bengala, ali a bengala, na sua velhice, apoiado na sua bengala, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus. Ele tinha poucos momentos na terra, mas ainda estava olhando para frente e abençoando vidas. Talvez você olhe para a sua vida hoje e diz assim, eu não tenho muito tempo mais. E nem é daquele tipo assim, eu não tenho muito tempo porque está indo embora amanhã. Apesar de que nenhum de nós sabe o nosso tempo. Para o novo ou para o mais velho, pode ser hoje ou pode ser amanhã. Nenhum de nós sabe esse tempo, mas aqui nós estamos diante de alguém que está na velhice. E sabe o que ele faz na velhice dele? Ele está abençoando pessoas. Ele está abençoando seus netos. E ele está abençoando seus netos olhando para frente. O texto continua, verso 23, em sua velhice, você encontra então esse José vivendo também ou fazendo menção do futuro. Olha lá o verso 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens como aos seus próprios ossos. Você consegue imaginar isso? Alguém que está dizendo o seguinte, olha, eu estou indo embora, mas vocês vão sair do Egito. Olha como que ele está olhando para o futuro e profetizando algo para o futuro. E ele diz o seguinte, quando vocês saírem, não deixe meus ossos aqui. Leve com vocês. É alguém que está vivendo seus últimos momentos, ou como diz a Bíblia, próximo do seu fim. Ele não só faz menção que o povo se libertaria, como ele diz, não deixa meus ossos aqui não, vocês têm uma promessa para cumprir. Leve meus ossos embora. É por isso que esses excelentes irmãos estão aqui nessa galeria. Porque estão nos lembrando que a fé verdadeira olha para frente quando não tem mais nada para esperar da vida. Por isso você, mesmo que esteja numa alta idade, você pode continuar olhando para frente e abençoando a vida das pessoas, ou como diz o Salmo 92, verso 14 e 15, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, para louvar o Senhor, para glorificar a Deus e dizer, olha, em Deus não há injustiça. Então viver a verdadeira fé é continuar olhando para frente, quando não tem mais nada para esperar na vida. E veja bem, o texto continua e agora ela coloca Moisés, ou o texto nos coloca Moisés.
Essa é uma fé ilustrada na vida de Moisés, desde quando os pais o tiveram até o final da sua vida. E é muito interessante olhar para essa realidade, porque a verdadeira fé dos pais de Moisés olharam para frente quando não tinha mais nada para esperar também. E você olha aqui numa época, por exemplo, em que não havia futuro ou esperança para os meninos hebreus. Havia uma ordem. As parteiras deveriam sufocar as crianças que nasciam. Deveriam matá-los. Todos os meninos que nascessem do povo hebreu deveriam ser mortos. E quando esse ditador percebeu que isso não funcionava, então ele dá ordem para que as pessoas denunciassem uns aos outros e pegassem a criança e jogassem no rio. E afogassem essas crianças. A Bíblia, então, nos diz que os pais de Moisés viam as coisas de forma diferente. E perceberam, como diz o texto aqui, que a criança era formosa. É engraçado olhar para isso, que é difícil encontrar um pai e uma mãe que não acha o filho bonito, né? Mesmo com aquela carinha de joelho que nasce. Fala, ai que lindo, parece com fulano, com Beltrano. Conta-se que um pastor, para escapar de dizer que é lindo, porque ele não tinha condição de mentir diante de algumas crianças, ele olhava bem a criança assim, e falava assim, uma criança, que coisa, hein? Que bonitinho, hein? Os pais, muitas vezes, têm essa impressão, todo filho é bonito. Já reparou? Minha mãe me acha lindo. Minha mãe me acha maravilhoso, as pessoas dizem. Mas aqui, a ideia bíblica não é só que ele era um menino bonito. João Calvino, por exemplo, ele escreveu pensando o seguinte, que Moisés foi marcado por algo extraordinário, ou fora do ordinário. Apesar de nós não sabermos exatamente o que é como se fosse uma marca de que Deus tinha um papel especial para ele. E os pais perceberam. E os pais viram. E os pais, então, tomaram uma atitude que ninguém tomava naquele tempo. Mas não para por aí. Diz o texto que ele não só foi ocultado, verso 24, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pense comigo, numa época onde não havia futuro fora da corte real. Numa época onde ele tinha e era considerado o filho da filha de Faraó. A ideia bíblica é de que Moisés, ele foi tomado por aquela filha de Faraó e ele era assim um herdeiro. Alguém que podia ocupar o trono, porque ela pegou e registrou e disse, é meu. Mas a Bíblia então nos diz que mesmo nessa época, pela fé, ele se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó, porque percebia que o futuro dele não era naquele lugar. Olha lá o versículo 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Essa é a decisão que ele toma, pela fé. Como que nós podemos não usufruir dos prazeres transitórios do pecado no nosso tempo? Diz a Bíblia que é pela fé. A forma de você vencer o pecado é pela fé. Foi assim que Moisés venceu. O Deus invisível que se manifestou para Moisés, irmãos, naquela sarça, que é registrada no logo da nossa IPB, o Deus que se manifestou numa sarça que ardia, mas não se consumia, é o mesmo Deus que deu a ele a ordem para ele enfrentar aquele ditador daquela superpotência, e ele não demonstrou medo quando teve que confrontar o ditador. Antes sim, mas não na hora. Pela fé. Ele então enfrenta, pela fé, versículo 27, abandonou o Egito, não ficando amedrontado. É isso que ele fez. Com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Verso 28, pela fé celebrou a Páscoa, o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocassem nos primogênitos dos israelitas. Verso 29, pela fé
a atravessar um mar vermelho como por terra seca, pela fé. Todos esses atos, tudo que é feito pela fé. Ao contrário, ou na contramão do pensamento humanista, que diz que o homem, ele consegue fazer, ele consegue realizar, ele vai ser protagonista da sua história. A Bíblia diz que é pela fé que nós conquistamos, que nós realizamos, que nós conseguimos, que nós chegamos a algum lugar. Muitos vão dizer, você busque sua força interior. A força está dentro de você. Faça o seu ano novo ser novo. Como diz o excelentíssimo Carlos Drummond de Andrade. Mas ele é um humanista, que dizia que você consegue. A Bíblia nos diz que pela fé você consegue. Pela fé você realiza. Pela fé você chega onde tem que chegar. Os verdadeiros cristãos, homens, mulheres, jovens e crianças de fé que estão aqui hoje, irmãos, precisam buscar de Deus toda a cosmovisão bíblica que nós devemos buscar nas Escrituras Sagradas, para ver o mundo através da janela bíblica, e todo o nosso pensamento está nesse futuro regulado pela palavra de Deus. Pela fé, você vai continuar casado. Pela fé, você vai criar seus filhos e eles honrarão a Deus. Pela fé, você vai terminar a universidade. Pela fé, você tirará as melhores notas. Tem algo que você precisa fazer, claro. Existe um trabalho que nós fazemos, obviamente sim, mas nós só chegamos aonde chegamos pela fé. Não é simplesmente ser otimista. É ter fé, fé verdadeira em Deus, uma fé que é inabalável. Uma fé que confia no Senhor da história. Uma fé que não fica confiada só nos fatos. Mas as Escrituras, falando em fato, ela nos diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma vez eu te pergunto, você tem agradado a Deus? Por fim, você encontra aqui o autor ainda falando sobre as muralhas de Jericó, que ruíram, e lembre-se bem como o povo caminhou ou marchou por 6 dias em volta daquelas muralhas, onde absolutamente nada aconteceu. Somente no 7º dia, depois de marchar 7 vezes, as trombetas serem tocadas, aí sim, os gritos saírem de suas gargantas, a muralha veio abaixo, pela fé. A confiança na palavra de Deus. O texto nos diz, 31, que pela fé Raabe, a meretriz, ou em traduções mais populares, a prostituta, ela não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Alguém que está na galeria de fé que você não imagina que estaria. Alguém que você encontra, inclusive, na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Porque pela fé, pessoas que têm uma vida destruída, uma vida distante de Deus, podem chegar à salvação pela fé. A fé que o autor e consumador da nossa fé nos dá. Verso 32, então o autor, como se não tivesse mais nada a nos dizer, diz assim, que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, um homem que colocou lã para testar e dizer, será que eu sou mesmo esse escolhido? Um homem que se escondeu quando era o tempo de atacar, que quando decidiu e acreditou na palavra de Deus, tinha um exército com mais de 100 mil e de repente o exército vai diminuindo, e ele fica só com 300 homens. Imagina humanamente dizendo, Gideão ouviu de Deus que o homem que tomasse a água da forma que um cão toma, ali desesperado, esse deveria
ser dispensado. Imagine comigo ele passando e olhando as pessoas tomando água e o desespero batendo no coração dele, porque a maioria estava tomando água do jeito que tinha que dispensar. Imagine comigo que talvez ele tivesse até o desejo de falar assim, não bebe água assim não, você não aprendeu a beber água até hoje. Mas foram embora, foram dispensados. Imagine comigo ele com 300 homens, e Deus dizendo para ele que ele ia vencer aquela batalha com cântaros e tochas. Pela fé. Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, um filho bastardo, considerado um bandido para aquele povo, mas que libertou o povo de Israel pela fé. Foi chamado por Deus, porque pela fé, pessoas desprezadas, que estão distantes, podem se achegar a Deus. Davi, Samuel e os profetas, os quais por meio da fé, e olha que lista maravilhosa, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Vamos ler juntos o 37 até o 39. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Percebe o grande privilégio que nós temos? Eles não chegaram à concretização, porque nós estamos aqui para chegar com eles na concretização de mãos dadas. Caminharam e morreram em fé. Tiveram a fé verdadeira que olha para frente quando não há mais nada para esperar. Seguiram em frente mesmo quando tudo mais falhava. Seguiram em frente, porque viver a verdadeira fé é viver olhando para frente, mesmo quando você não tem mais nada para esperar. Nós temos, irmãos, um grande privilégio, o privilégio de viver a realidade da fé, sabendo o que é fé. Nós temos a descrição, tendo a ilustração de pessoas que viveram na fé, olhando para a Bíblia Sagrada nas suas mãos, o que Abraão não tinha, Moisés não tinha e tantos outros não tiveram. Nós temos o cânon bíblico diante de nós, onde podemos ler cada uma dessas histórias. Nós vemos a vida de cada um desses personagens. A Bíblia Sagrada não escondeu nenhum defeito deles, nenhum erro deles, mas também nos mostra como que eles viveram a realidade da fé, apesar de suas falhas, porque confiavam no Deus invisível. Você quer alguns fatos? De fato, é impossível agradar a Deus se você não tiver a fé verdadeira. Se você não tem a fé verdadeira, você veio aqui hoje, chegou para cultuar, louvou a Deus, junto com a equipe de louvor, leu textos bíblicos, pode ter até orado, mas se você não tem a fé verdadeira, você não agradou a Deus nessa noite. Nós precisamos da fé verdadeira. Como nós podemos aplicar esse rico texto
sobre as nossas vidas. Primeiro, viver a verdadeira fé significa perseverar até o final. Caminhar na fé até o final. Quando nós lemos 1 Coríntios 15, 58, a maioria das pessoas falam de um texto em que as pessoas andam firmes, constantes e produtivos, porque em Deus o nosso trabalho não é vão. A maioria das vezes a gente olha para esse texto e logo imagina o trabalho de qualquer pessoa na igreja. Mas o texto ele fala de fé. Se você ler todo o capítulo, vai perceber que o apóstolo Paulo faz uma defesa sobre a ressurreição de Cristo. E lá no meio do capítulo ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã. Ele está falando de fé. E ele está dizendo que quem crê em Cristo e crê na ressurreição de Cristo, ele vai caminhar firme, constante, produtivo, porque em Deus o nosso trabalho não é vão. Segunda aplicação para a nossa vida. Viver a verdadeira fé é continuar olhando para frente, mesmo quando não tem mais nada para esperar da vida. Talvez você tenha trabalhado muito para Deus até então. Talvez você é alguém super dedicado, comprometido com Deus. Você pode olhar para a sua vida e dizer: eu não tenho mais o que oferecer. Não é isso que as Escrituras dizem. O Salmo 92 nos diz que na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Aqueles que servem a Deus. Você tem muito a fazer ainda. Você tem vidas a abençoar. E é o que todos esses que estão aqui ilustrados fizeram. Abençoaram, olharam para o futuro. Olharam para o futuro da igreja e abençoaram a vida da igreja. E ao olhar para aqueles personagens ou para os seus netos que eles abençoavam, é como se eles estivessem dizendo, como muitos que estão aqui deveriam dizer sobre as crianças, sobre os seus netos. Olha, meu filho, minha filha, meu neto que está aqui hoje na primeira igreja presbiteriana de Linhares, ele vai vivenciar um tempo desta igreja melhor, superior ao que nós vivemos. É disso que se trata. Terceira e última aplicação para a nossa vida. Viver a verdadeira fé é seguir em frente, mesmo quando tudo mais falha. Parecia para Abraão que Isaac não viria. Tudo parecia contribuir para o contrário. A idade, o tempo, as circunstâncias. Parecia para o povo de Israel que não dava para atravessar o Mar Vermelho. Tudo se coloca numa disposição contrária. Gideão olha para si mesmo e ele é um pequeno guerreiro. Alguém de uma tribo pequena, que não tem, talvez, esperança. Mas o Deus que chama, nos chama para uma fé que vai além, que olha para frente, quando tudo mais falha. Ao olhar para esse texto, nós não podemos deixar que passe despercebido que o nosso maior herói da fé, aquele que lidera a galeria de fé, está aqui no capítulo 12, e não de forma tão óbvia, mas de forma óbvia. O autor da carta então diz sobre Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o maior herói da fé. Aquele que deixa seu trono, vem a esse mundo, anda no meio ou em meio a pessoas tão difíceis e complicadas, se assenta com publicanos e pecadores, não deixa de orientar escribas e fariseus, conhecedores da lei. Alguém que veio a esse mundo, andou no nosso meio e foi até a cruz, morte de cruz, uma morte que era dada apenas a escravos rebeldes. Esse é o grande herói da fé. Mas a Bíblia diz que ele não é só herói da fé. Melhor que Jesus é impossível, porque a Bíblia nos diz que ele, Cristo Jesus, é o autor da fé. E não só isso, a Bíblia diz que ele é o consumador da fé. Ele não só é o autor da nossa fé, como no dia final, quando Cristo Jesus, nosso Senhor, voltar, ele vai concretizar tudo que a fé confia, onde ela se alicerça, e dizer: vinde, benditos de meu Pai,
para o gozo eterno. Quem vai experimentar isso? Quem tem fé. A fé verdadeira. Eu não sei como anda seu coração a respeito da fé. Não sei se você tem confiado muito nas suas próprias forças, naquilo que você tem capacidade de fazer, mas o chamado de Deus nessa noite é, olha, todos esses irmãos ilustram uma fé que confiou no Senhor, não em si mesmo. Quando nós confiamos somente em nós, nós sucumbimos, caímos, nós não conseguimos avançar. Mas na confiança que Deus nos dá, nós venceremos. Será que você está precisando colocar algo diante de Deus e confiar até o final? Vamos nos colocar diante de Deus nesse sentido? Levante-se, se você assim puder. Nós vamos orar e pedir, Senhor, tem algo que eu preciso que o Senhor faça. E eu confio que o Senhor vai realizar, que o Senhor fará. Pai Santo e querido, obrigado, Deus, porque ao olharmos para a verdadeira fé, nós podemos confiar que o Senhor é quem nos sustenta nela, Deus. Tua palavra diz que o Senhor Jesus Cristo é o autor, é o consumador da nossa fé. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece, Deus, a realidade de cada um que está aqui nessa noite. O Senhor sabe quem está, Deus, vivendo um tempo difícil em crer. Pessoas que talvez já correram bem, Deus, mas estão longe do Senhor. Talvez alguns de nós, ó Deus, estamos com a fé enfraquecida, sem conseguir olhar para frente, Deus, sem conseguir ter perspectiva de absolutamente nada. Já perdeu a fé que algumas promessas podem ser concretizadas. Oh Deus, em nome de Jesus, renove o coração. Renove a nossa fé no Senhor, Deus. Renove a nossa esperança no Senhor. Renove a nossa expectativa no Senhor, Deus. Nos dá condição, ó Deus, de olhar para frente com esperança, mesmo quando não tem mais nada para esperar. Nos dá, Deus, condição de olhar à frente, Deus, mesmo quando tudo mais falha, Deus. Nos dá condições, ó Deus, de ver a nossa fé aumentar dia a dia, porque confiamos no Deus que nos deu essa fé, no Deus que nutre essa fé e no Deus que nos dá crescimento nesta fé. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que o amor de Deus, o bendito Pai, que as ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós, povo de Deus, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Maranata, aleluia, amém.